Bom dia a todos. Bom dia. Um ótimo domingo para todos nós. Uma semana depois da comemoração do Viana, né? Agradecer a todos que estiveram aqui conosco semana passada, que foi bem bacana, bem importante para casa. Rumo ao 7º ano e rumo a concretizar as novidades que a gente lançou, né? Então, agora dentro em breve mais coisa vai vindo e espero no que vem a gente ter mais coisa para mostrar e mais trabalho e mais... Estou um pouco sem voz, mas dá para ouvir? Dá, né? Então tá bom. Agradecer ao Paulinho, vai estar aqui com a gente hoje. O tema da palestra é a importância do pensamento na renovação espiritual. Acabei de falar, né? A gente, quando vai lançando as coisas para o universo, elas vão vindo de acordo com a nossa frequência e vibração, né? Então vamos entender isso aos modos do Espiritismo, exatamente o que o Paulinho vai querer trazer para nós. Então, obrigado pela presença, viu, Paulinho? Passando rapidamente pelos recadinhos da casa, turma. O primeiro deles é a oficina que a gente vem fazendo com frequência, a oficina chamada Projeto Luz e Vida. Ela acontece periodicamente, né? E cada vez que ela acontece aos finais de semana, num sábado à tarde, é um tema novo. Dessa vez a gente tem aqui, me ajuda, Silvana? Pingentes decorativos, né? Então ela vai renovando, a casa sempre entra com material, né? Então por isso que é importante também a gente reforçar que esses itens são doados de volta para casa para a gente arrecadar mais renda, né? Qualquer questão, curiosidade ou dúvida, procurem a Silvana, tá aqui na frente, pelo WhatsApp ou pessoalmente, tá bom? E outro recadinho, tá chegando, hein? Esse aqui é bem bacana para casa e dá um giro bem legal também, né? Dia 8 de novembro, a gente tem um novo bazar. É o terceiro do ano? Terceiro do ano já, então vocês viram que foi uma iniciativa que ela deu certo, né, Andréia? Então, assim, tem peça a partir de R$2, masculina, feminina, infantil, brinquedos, itens de casa. Então, se vocês tiverem algo em casa para doar, ou até prestigiar, é importante. A gente sempre que vem aqui também para acompanhar um pouquinho, é bem bacana. E agradecer as meninas do Viana e o Durval aqui também, porque eles trabalham bastante antes para deixar tudo organizado e não é fácil, né? Então, agradecer a todos vocês. Isso, e a biblioteca, não posso esquecer, né, Durval? A gente sabe a importância do espiritismo e da questão de estudo, né? A gente tem uma biblioteca aqui que ela foi organizada agora há pouco, readequada a nível de título, de autor, de tema. O Durval tem uma listinha, se vocês quiserem algo mais preciso, para saber a prateleira que tá. Mas os livros, eu falo que livro parado é ruim. Livro parado não é bom, né? Então, quanto mais o livro roda ou está mais gasto, sinal que ele está sendo usado, né? Então, é na parte do empréstimo, né? Pega e traz na outra semana ou daqui 2 semanas. Mas façam uso também, dentro de casa, além do Evangelho no Espiritismo, de estudar, tá bom? E esse aqui eu sempre reforço que 17, né, Durval? 17 famílias são ajudadas, o que é muita coisa. A gente começou com 6, né? Começamos com 0, né? 0, 6, 17. Então, às vezes a gente tem um macarrão em casa, tem um molho de tomate, ou tem alguma coisa que possa agregando, né? Que às vezes uma cesta básica é pesado. Mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue montar, junto com a União, é claro que nos ajuda. Então, se vocês puderem, agradecer a todo mundo que vem fazendo esse trabalho também, que é bacana para todos aqui da comunidade, tá bom? É isso, Durval? Então, beleza. Eu vou então pedir para a gente começar agora a fechar os olhos. A gente vai fazer a prece inicial, depois a prece cantada, como a Andréia trouxe no Gogó, tá bom? Então vamos a partir desse instante, desse minuto, agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos nossos irmãos, agradecer a tudo o que temos, a começar pela nossa saúde, pela nossa sabedoria, pela nossa clareza e entendimento, pela família que temos, pelos amigos, pelo trabalho e até pelas dificuldades que temos de vivenciar, pois sabemos que através delas, que foram as nossas escolhas, vão ser o nosso caminhar para a evolução moral e espiritual.
que possamos nos conectar uns aos outros, sempre levando o nosso pensamento, agradecendo, sermos gratos e também fazendo bem. E se para algum minuto de descuido fizermos algo errado, que machucou alguém ou que nos feriu a nós mesmos, que possamos perdoar aos outros, nos perdoar e ressignificar essa dor para algo melhor e mais rápido. Que tenhamos muita força, muita fé, perseverança e foco nos estudos para continuar a nossa caminhada do bem. E que sejamos agraciados a todo instante. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de podermos deixar os nossos lares, o nosso entorno, e nos conectarmos nessa próxima hora, esse ambiente tão acolhedor. Que tenhamos um ótimo domingo, e assim seja. O violão não veio, então estou nesse momento materializando ele aqui. Chamo vocês para cantar. Já vou começar, tá bom? Que a vozinha aqui tá bem utilizada essa semana. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Bom dia novamente a todos. Bom dia. O tema proposto para a nossa reflexão juntos aqui nessa manhã, então, é a importância do pensamento na renovação espiritual. Como é importante esse pensamento. E eu quero começar aqui, falando aí do livro de Emmanuel, lá no prefácio desse livro Sinal Verde, tá? De André Luiz, psicografado aí por Chico. Ele nos dá uma brilhante explicação sobre o pensamento e suas relações. Então eu trouxe aqui esse prefácio. Lá diz: todos sabemos da necessidade da paz íntima, da paz que nos patrocine segurança. Todos nós queremos sentir isso dentro de nós, sentir essa paz. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano ali de ondas mentais, com o positivo de ajustá-las em nosso benefício próprio. Cada um busca a sua paz interior. Vasto mar de vibrações permutadas, são trocadas a todo momento. Emitimos forças e recebemos essas forças de volta, não é? O pensamento vige, ou seja, ele vive ali na base desse inevitável sistema de trocas, essa permuta. Quer nós queiramos ou não, vamos dizer assim, nós afetamos os outros e os outros afetam a nós, não é isso? Pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Então esse prefácio diz tudo o que nós vamos conversar, que nós vamos refletir nessa manhã. Tudo que o ser humano, vamos lembrar, tudo que o ser humano já realizou e ainda continua realizando, não é isso? Vamos lembrar lá desde o princípio da sua jornada terrena, existiu sempre o quê? Primeiro o pensamento. Primeiro nós pensamos, para depois agirmos. Não é assim? Primeiro nós temos uma ideia, para depois colocarmos essa ideia, na prática. Não é? E isso impulsiona o homem, vem nos impulsionando e vai continuar nos impulsionando para o nosso progresso espiritual.
Por quê? Porque pensar é um dos maiores atributos nossos. Contudo, para percebermos isso, foram necessários o quê? Milênios, muito tempo, para que realmente nos despertássemos e percebêssemos que somos conscientes dessa importância vital do pensamento em nossas vidas. Voltando um pouquinho, quando nós agimos sem pensar, não é assim? A gente fala, nossa, agir sem pensar, é porque a gente fez alguma coisa errada, não é? Alguma coisa que não saiu do contexto. Então veja como é importante pensar primeiro. Quando a gente recebe de alguém uma coisa não muito legal, nesse momento é difícil, gente, você parar, pensar, refletir e para não entrar na mesma onda. E às vezes a gente entra nessa onda. Não tem como. Nós somos humanos. Raiva, rancor. Você quer devolver na mesma moeda. É difícil, tá? Bom, sendo um produto então da nossa mente, tá? O ato de pensar é uma emanação do Espírito, como nos ensina aí Joana de Ângeles, ou seja, surge do Espírito. Ela diz o seguinte: o universo, olha aí, é obra do pensamento do nosso Pai, do nosso Criador. Então ele pensou, logo existe. Pertence então tudo isso ao espírito imortal, que todos nós somos espíritos imortais. Pois terminada a vida física, o cérebro, material, o que acontece com ele? Ele se desfaz, ele vira pó como o resto do nosso corpo, não é? Mas todas as nossas conquistas como espírito vai conseguir, vai prosseguir, melhor dizendo, a sua trajetória aí evolutiva, o quê? Através do tempo. Nós não lembramos das vidas passadas, ainda bem, que a gente não lembra, vai saber o que a gente aprontou lá atrás, Mas a nossa trajetória evolutiva continua, o pensamento continua ali. A gente vem aprendendo a cada reencarnação, não é assim que nós aprendemos? Portanto, nós devemos tomar muito cuidado, porque somos exatamente o que pensamos, não é? Eu gosto muito de trabalhar com, frases. Então eu trouxe essa frase desse autor aí, desse Felipe. Somos o que pensamos, sentimos pelo que atraímos, e atraímos exatamente a partir da forma como vibramos, seja ela por via da emoção, ou seja até pela própria razão. Nossos pensamentos aí expressam exatamente o que é a nossa consciência. Você consegue enganar a sua consciência? Nós não conseguimos enganar a nossa consciência. Nós sabemos o que está errado. Ninguém precisa apontar o dedo para a gente, não. Não, você sabe se você fez alguma coisa que não foi tão legal, não é? E tudo que cultivamos, então, como preferências nossas, aquilo que a gente busca, as nossas tendências, as aptidões que recebemos do alto para colocar em prática, ou seja, a leitura que fazemos da vida, como que a gente interpreta a nossa vida, o sentido que a gente dá a essa nossa vida, está onde? Está no nosso livre-arbítrio. Nós podemos perceber com isso, então, que a vida, como é que eu vou chamar isso? A vida exterior aqui, a vida exterior em volta de nós, tudo o que acontece na nossa vida terrena aqui, de cada um, é o resultado do quê? É o resultado da nossa vida mental. Por quê? Porque pensamento, uma outra frase aqui, é energia. Quando pensamos, o que nós fazemos? Nós irradiamos e atraímos energias semelhantes. A gente fala nisso em vibração, não é? Ainda que muitas pessoas não acreditem nisso, Mas nosso cérebro, sim, é um potente transmissor, com certeza. Aquilo que pensamos, irradiamos para os outros. Radiamos aqui para a atmosfera, até o autor aqui compara como as ondas de rádio, de TV. É assim que nós nos comunicamos, inclusive, com os espíritos superiores, os espíritos, não é assim? Uma outra palestra, eu comentei sobre isso, tá? Então, por orientação, vamos lembrar lá
dos espíritos que participaram da codificação do Espiritismo, sabemos que Deus, né, criou o quê? O que a gente chama de fluido cósmico universal. Até um pouquinho difícil a gente entender isso a fundo, né? Teria um tema para mais de uma palestra aí no caso, né? Mas esse fluido tudo permeia, né? O fluido cósmico pertence a tudo, é moldável, vamos dizer assim, ele é plástico, podendo ser transformados em inúmeras estruturas. É um pouquinho difícil a gente entender isso. Mas vamos tentar aqui, né? Essa característica, vamos dizer assim, plástica, entre aspas, moldável, faz com que? Faz com que se modifique de acordo com as nossas energias, que atuam, nossas energias atuam sobre esse fluido cósmico, né? Então, nossa forma de pensar pode sim causar impressões nesse fluido cósmico, fazendo com que ele reaja aí de diversas maneiras diferentes. Mas vamos tentar explicar um pouquinho melhor, que é um tema meio difícil da gente entender. De acordo com a nossa intensidade vibratória, poderá se formar o que entre a gente? Nós formar partículas de pensamentos. Pode ser densas, pode ser pesadas mesmo, ou não. Depende do quê? Depende das nossas boas ou más intenções. Não é? A nossa forma de agir, na nossa forma de pensar. Às vezes nós não temos, ou entre aspas aqui, colocar coragem de agir. Mas pensamento já pensou. Ele já foi lá para o outro lado. Não é assim? Então nós temos que tomar cuidado. E essas partículas aí desse fluido cósmico universal se agrupam de acordo com o quê? De acordo com a afinidade vibratória nossa, formando ali no plano espiritual o que denominamos, né, de formas de pensamento. Mas o que seria formas de pensamento? Essas formas também criam ao nosso redor uma psicosfera. Né? Por isso que é importante a gente cada vez mais estudar, para a gente poder entender tudo isso. Que alguns chamam de aura. Pronto, acho que fica mais fácil agora nós entendemos. A aura, pronto, ficou mais fácil. Então nós temos aí, a aura é considerada a verdadeira impressão da nossa identidade moral. Não é gostoso você chegar perto de alguém, parece que ela tem uma aura brilhante, né? Ela só traz paz, ela só traz coisas boas, não é assim? Por isso que quando nós chegamos à casa espírita, a gente se acalma, não é assim? A gente tranquiliza, a gente pode ter até dado um problema lá em casa, mas quando chega aqui, é a vibração, é essa aura que transmite, cada um de nós transmite. Não é verdade? E essas partículas então se agrupam na gente. Ao passo que se você chegar perto de uma pessoa, ela está rancorosa, ela só reclama, ela só fala, nossa, de coisa ruim, ela só assiste da Atena, pronto, né? Aquela coisa horrorosa, é só sangue que sai da TV, aquela coisa assim. O que acontece? A aura, vamos falar assim, esse fluido cósmico, vai fazer o quê? Só coisas ruins. Ela está buscando coisas ruins, ela não evolui, ela estaciona. Nós aprendemos que ninguém volta para trás, não é assim? Mas estaciona, podemos estacionar sim. Eu gosto muito dessa imagem, eu já usei ela num outro encontro, tá? De acordo com as nossas buscas, então, de acordo com as nossas escolhas, aquilo que fazemos na nossa vida, das nossas ações e até de nossos pensamentos, né? Nós vamos nos unir o quê? A psicosferas aí circulantes, né? Ou almas, como vocês preferirem, acho que fica mais fácil. Que têm afinidades com a nossa, atraindo para nós as suas energias. E essas energias podem ser bonitinhas assim, não é? Cheias de amor, cheias de afeto, não é? Ou nem tanto, não é? De repente não é bem assim. O pensamento, então, eu costumo dizer que o pensamento nosso é um imã, ele atrai ou coisas boas ou coisas ruins.
Se você baixar no mesmo teor vibratório de uma pessoa que está lá reclamando, xingando, tal, e você entra, vamos ser sinceros, a gente entra assim, vai. A gente é humano. A gente é humano, a gente entra nessa vibração. E aí a gente fica mais ou menos assim, né? Não é? E aí a gente precisa recuperar isso. Como? Ora, a gente sabe como. Conforme explica André Luiz, né, o pensamento emitido por nós volta para nós. Não tem jeito. Fazendo-nos viver vibrações do nosso próprio espírito, que nós mesmos criamos, nós mesmos deixamos nos levar. Tudo que vai, volta. Então, isso é uma sintonia. E sintonia significa o quê? Entendimento. Significa harmonia, uma ressonância de equivalência ali, não é? Quando dizemos que fulano sintoniza com Beltrano, vamos dizer assim, estamos dizendo que entre os dois há um perfeito entendimento. Tem pessoas que nós temos mais afinidades, tem pessoas que nós não temos tanta afinidade. É normal. Portanto, sintonia é um fenômeno de harmonia psíquica, que funciona tendo como base o quê? As nossas vibrações. Resumindo, duas pessoas sintonizadas estarão, evidentemente, o quê? Perfeitamente entrosadas, não é assim? Por que vamos falar da casa aqui? Por que a casa está crescendo? Por que a casa está evoluindo? Porque todos pensam no bem comum. Todos pensam não pensem em bem material, não pensa nada disso. Pensem em ajudar o próximo, pensem em trazer estudo. É isso, é evolução. Todos estão sintonizados numa única ideia, num único propósito. E aí cada um vai agir de acordo para ajudar o próximo, para ajudar a casa. É assim. E sintonia é igual que exatamente afinidade moral. Sintonia é identidade ou harmonia vibratória, isto é, o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais, vamos dizer assim, de dois ou até mais espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Como expliquei agora, todos nós aqui, né, todos que frequentam a casa, buscam que a casa cresça, mas cresça espiritualmente, que ela leve o bem para o próximo. É isso. Bem, aqui eu trouxe uma imagem, olha. Seus pensamentos, cuidado, hein? Revelam exatamente suas companhias espirituais. Olha que mensagem curta e profunda. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Analisando esse mecanismo, vamos dizer assim, de processo obsessivo, quando a gente fala de processo obsessivo, não podemos esquecer de dois fatores importantes aí, que são afinidade e sintonia. Para se ter uma obsessão, você tem que ter afinidade e sintonia, senão não acontece. E André Luiz diz isso lá em Mecanismos da Mediunidade, se não me engano, ele fala de paridade, ele chama de paridade de frequência. Correto? Então veja, pensamento e o sentimento são formas dessa energia eletromagnética. Tem gente que não gosta muito de usar essa palavra energia. Vamos colocar energia entre aspas aí, né? Na mente humana, essas duas forças podem atuar tanto de forma consciente, olha aí, consciente, ou quanto inconsciente. E não é verdade? Às vezes a gente faz coisas inconscientemente, depois que a gente para pensar, nossa, não é assim? E que a intenção, vamos dizer assim, tá? Ou vontade, melhor dizendo, é que o poder tem o poder de adicionar, né, essas duas forças. Ela vai acionar essas duas forças para que o alvo que se deseja, essa paridade de frequência. Você pode emitir pensamentos bons ou você pode emitir pensamentos não tão bons. E a outra vai receber como? Da mesma forma, se ela estiver na mesma frequência, bem ou mal. Perceba então, consciente ou inconsciente. Assim, uma ideia emitida, vamos dizer assim, por uma entidade obsessiva, vamos falar um pouquinho de obsessão, bem superficial,
termina por fixar-se na mente de uma outra entidade, seja ela encarnada ou desencarnada. O encarnado pode ser obsessivo numa outra pessoa encarnada, gente? Pode ou não pode? Claro que pode. Não estamos falando aqui só de desencarnado, não. Se houver afinidades de pensamentos, de sentimentos entre elas, tá? Nós dizemos então que se estabeleceu o quê? Um circuito mental, que eu trago aqui, né? Ou mediúnico, vamos dizer assim também, entre essas duas mentes. Mas vamos lá, cabe aqui uma reflexão para nós então. Será que às vezes, por nossos pensamentos, não formas de agir, mas por nossos pensamentos, será que a gente às vezes não age como obsessores de alguém? Só com pensamento? Porque às vezes a gente pensa, e a gente está mandando um pensamento para essa pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente, principalmente, critica alguém, não é assim? Fala, a gente está mandando essa energia para lá. Que a gente consiga manter energias boas. Que a gente faça prece para que a pessoa cresça, evolua, que saia daquilo que ela está enfrentando. E não ajude, olha aquela pessoa, olha, você viu? Olha, pronto, você já está entrando nessa energia ruim. Então, olha, afinidade significa identidade de características, fique bem claro. Dessa forma, então, o pensamento emitido por uma entidade, o que vai acontecer? Apenas vai conseguir reproduzir na outra entidade, seja ela encarnada ou não, tá? Desde que tenham essa sintonia, fique bem claro isso, tá? Mesmo sentimento, mesma característica, mesma vibração, como a gente fala. André Luiz nos esclarece ainda que o complexo de culpa, é um forte agente de indução desse processo obsessivo, representando o que? Um gancho, que ele fala, através do qual nossos obsessores nos atrelam ao seu comando. E quando o sentimento de culpa, conforme está na imagem, se torna muito excessivo, o que acontece com a pessoa? Ela acaba aceitando que ela é merecedora de coisas ruins. Aquela pessoa melancólica, não é assim? Difícil. Pune a si mesma, olha lá, com frequência. Eu sou assim mesmo, nada dá certo para mim, não é? Faz tudo para agradar as outras pessoas, faz tudo, mas para ela não. Ela é sempre a sofredora. Abre mão do seu próprio estar em benefício da outra, mas primeiro a gente tem que pensar em nós, para a gente ser bom para os outros também. Temos que tomar esse cuidado. Às vezes esquecemos de nós, de cuidar do nosso. Queremos cuidar do outro, mas e nós? Então, no livro Libertação, que eu trouxe aqui, André Luiz relata um caso, inclusive, peguei um acaso lá, tá? De um espírito de caráter dominador, só para ver a força do pensamento aí. E ele relata lá, se não me engano, que um desencarnado, né? É desencarnado para desencarnado, tá? Conhece o sentimento de culpa de uma senhora lá nesse livro, ele fala, tá? Que também desencarnada, como eu já disse, começa então a agredi-la. Ela tinha aquele sentimento, começa a agredi-la com palavras, com acusações, verbalizando, olha, você é uma loba, você é uma loba. Eu guardei bem isso nesse livro. E o que aconteceu? Com a consciência culpada e desejosa de se autopunir, como a gente está falando aqui, a senhora acaba aceitando isso. Ela abre caminho no pensamento dela para isso. Transmutando o seu perispírito, olha aí, uma forma animalesca. Ela se transforma. Lembra lá, né, que nós vimos no slide anterior? É isso que eu quero explicar. Então acaba, né, se transformando, entre aspas, tá, gente? Numa loba realmente. Olha o poder do pensamento. Isso está lá no livro Libertação. Me chamou bem a atenção essa parte do livro. Então o cérebro, vamos lembrar, é como um aparelho emissor, receptor de ondas eletromagnéticas. Então ele emite e recebe. Ok? Então, esse circuito mental ou mediúnico é assim denominado porque a nossa mente é ao mesmo tempo que uma estação emissora, receptora
de todos os pensamentos, de todas as ideias. E mesmo sem querer, gente, mesmo sem querer, conscientemente, como a gente viu no outro slide, estamos em sintonia com outras mentes, sejam elas encarnadas ou não. Aquelas que nós temos afinidade, ou que naquele momento a gente abre espaço para ter afinidade. Nossa mente emite, dá, recolhe, renova-se a todo momento. Meia hora atrás você pode estar de um jeito, meia hora depois você está diferente. Por isso que muita gente brinca às vezes, né? Você acaba recebendo ali, né, um passe, está bem, aí você sai na rua, meia hora depois já está explodindo. Não é assim? Somos humanos. Tá? Atraímos os espíritos que se afinam conosco. Chico Xavier nos ensina o seguinte: o padrão vibratório de uma casa tem relação direta com a energia de seus moradores. Por isso que a importância da prática do Evangelho no lar, em casa, para manter a vibração lá em cima, a todo momento, vigiar e orar a todo momento, não é? O homem permanece envolto, então, nós, num largo oceano de pensamentos, nutrindo-se, vamos dizer assim, tá? Dessa substância mental em grande proporção, em grande escala. Toda pessoa, então, absorve, sem perceber, a influência alheia. E olha que bacana isso. Então, olha, acalme o vento dos seus pensamentos. E não haverá o quê? Ondas no oceano de sua mente. Olha que frase bonita. Acalme. Aquele momento é difícil, né? Aquele momento de você tem que respira, acalma. Porque senão a sua mente ali vai ficar um tormento, não é? Uma tempestade. Então estamos assimilando correntes mentais de uma maneira permanente, a todo momento. De modo imperceptível, né? Nós ingerimos, vamos dizer assim, entre aspas, pensamentos a cada instante, projetando em torno de nós as forças que cultivamos. Então veja, tudo isso que vimos até agora nessa reflexão, acredito que fica mais fácil a gente entender lá nos livros dos médiuns, quando se diz que todos nós somos médiuns, cada um à sua forma. Todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabemos escutá-lo. Estamos sempre em contato mental e, portanto, mediúnico com outras mentes. Se temos bons pensamentos, olha que bom, bons sentimentos, temos condições de ser inspirados por quem? Pelos espíritos superiores. Estamos na mesma frequência, na mesma sintonia. Então, gente, espalhe amor por onde for, deixa a sua marca. Poxa, aquela pessoa veio aqui, que gostoso. Não é gostoso ser lembrado assim? Trouxe aquela energia boa, aquela coisa gostosa. Agora, se você fica preso a pensamentos, a sentimentos negativos, o que a gente faz? A gente abre brecha para a ação que eu coloquei de espíritos perversos, aqueles espíritos vingativos, criando a oportunidade nessa hora aí para a instalação de um processo obsessivo. E a gente fala como obsessão, a gente até fica um pouco assustado, né? Mas o obsessivo é nas pequenas coisas também, nas pequeninas coisas. Então, devemos tomar cuidado com o que pensamos, com o que agimos. Isso aqui, pequenas coisas para refletir desse processo obsessivo pode acontecer. Olha, nossas mãos podem acariciar? Podem, não pode? É gostoso receber um carinho, um abraço, um bom dia sincero. Mas nós devemos lembrar que as nossas mãos também podem ferir. Veja, a nossa voz pode confortar alguém. A gente pode chegar lá, acolher, entender.
dar amor, não é? Uma palavra de carinho às vezes muda tudo, mas também pode caluniar. No trabalho é muito comum isso. Você chega numa roda, estão falando, porque você viu? Aí você entra na mesma vibração, você começa, então, olha, eu também sai fora, corta. Geralmente quando acontece isso perto de mim, ou eu saio, ou eu tento mudar o assunto. Por quê? Porque não é legal, é aí que cai a obsessão. Olha, uma coisa tão simples que acontece no nosso dia a dia. Então, da mesma forma, acontece com outras qualidades nossas, outras características que cada um de nós possui. O uso dessas qualidades que temos, dessas características, vai depender do que, então? Do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Nós refletimos todas as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros o quê? A imagem que criamos. Olha que lindo. E cada um reflete o que tem. Esse é o problema. Também que a gente não enxerga, né? Às vezes, quando a gente não está tão bem. Né? Olha que bonitinho. Que a gente reflita isso. Que a gente reflita a claridade, a beleza, o amor dentro de nós, dentro do nosso coração aqui. Mas a gente só vai conseguir fazer isso como? Se a gente praticar o amor, praticar essa claridade de pensamento, essa renovação espiritual dia a dia em nós. Senão, a gente não vai refletir isso que a gente quer. Através da nossa vontade, então, nós podemos conscientemente aprender a administrar nossos pensamentos. Mantendo-nos em sintonia com o quê? Com os espíritos benfeitores, sejam eles encarnados ou desencarnados, não só dentro da casa espírita, mas quando saímos dela. Da mesma forma, é possível estabelecermos com eles essas ligações de simpatia, selecionando as diferentes influências aí espirituais que vão favorecer a nossa harmonia íntima. Aquela paz interior que todos nós procuramos, não é? Se sentir bem no nosso progresso moral. Se o bem ocupar a nossa vida mental, o mal não vai encontrar espaço ali para proliferar de maneira alguma. Por isso precisamos estar atentos, vigiai e orai a todo momento. Já que o Senhor falou no começo que precisamos estudar, não é isso? Sempre. Vamos citar aqui que nós precisamos disciplinar nossa mente, né? Mas como? Começa aqui, na questão 780. Como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal. Por isso que é importante o estudo, como o Senhor bem disse no início. É importante o estudo. Porque quanto mais estudamos, mais preparamos o que é a nossa mente, que é a força de tudo, como nós acabamos de ver. Cada vez mais nós estamos aprendendo. Por isso a importância dos estudos. Então é preciso disciplinar nossa mente. A inquietude não vai permitir aquela paz interior que todos nós procuramos, não é? Bem, e disciplinar a mente não é só a mente, né? Disciplinar nossos olhos. Eu trouxe aqui uma passagem ali de Mateus. Se teus olhos forem bons, está lá, tudo ao seu redor será luz, porque você só enxerga bondade, você só enxerga amor. Porém, se os seus olhos forem maus, tudo ao redor de si será o quê? Trevas, tudo vai estar ruim, nada vai estar bom para você. E é necessário também disciplinar outras. Eu aqui dei um exemplo dos olhos, mas tudo, né? Devemos disciplinar o que nos nossos ouvidos, saber aquilo que ouvimos, tirar fora aquilo que não presta para a gente, que não serve para nós, senão contamina
e a gente entra na mesma frequência. Veja, nós precisamos tomar cuidado, principalmente com a nossa língua, não é? Com a nossa fala, com o que falamos. Às vezes nós falamos coisas muito, nossa. Então, e se acontecer isso, o que nós devemos fazer? A sua prece lá, pedir perdão, puxa, não era bem, aí se retrata, se possível, não é? E seguimos assim, evoluindo. Pois aprendemos com os erros nossos mesmos, é assim que funciona. Então que comecemos então a fazer o quê? Uma reflexão. Uma reflexão nos assuntos que comentamos, que são comentados ao nosso redor, como eu disse, que não ficamos envolvidos aí por esses maus comentários, que saibamos nos calar, ficar quieto no momento certo. Às vezes, não falar nada é a melhor coisa. Se guarda. Aquele momento que você está calmo, respira. É difícil, hein? É difícil. Respira depois, aí você vai conversar. E para finalizar, eu queria deixar aqui a seguinte mensagem. Que os teus pensamentos, então, que os nossos pensamentos, sejam de gratidão. Mostrar gratidão por todas as coisas boas que nos acontecem. Que os teus pensamentos sejam de realizar algo bom para o próximo. Muitas vezes. Que os teus pensamentos sejam de passar mais tempo com gente que você gosta, sua família, estar ali com seus irmãos. Que os teus pensamentos possam te levar a refletir. Dinheiro sim é bom, mas há coisas muito melhores no mundo. Que os teus pensamentos sejam sempre de doação, pois doar é muito melhor do que receber. É dando que se recebe. Que os teus pensamentos te levem a empenhar-se sempre para ser feliz, para ter aquela paz íntima que todos nós buscamos. Que os teus pensamentos sejam sempre otimistas, porque otimismo é a chave para tudo. Que os teus pensamentos te façam sempre refletir que um pouco a cada dia é melhor do que muito uma vez só. Que os teus pensamentos possam então virar ações. Que essas ações acabam virando hábitos em nossa vida. E que esses hábitos vão moldar o quê? O seu caráter. E o caráter vai virar o quê? O seu destino. Que fique essa mensagem então. Tudo o que pensamos, atraímos. Que cada um presente aqui, encarnado, desencarnado, possa atrair tudo que aqueça o seu coração. Preencha a sua alma de muita paz e fortaleça a sua vida com muita fé. Meu muito obrigado, gente. Não tem coincidência, né? A primeira frase era de gratidão e eu falei a prece só, nem sei porque eu falei daquele jeito a prece, sei, né? Mas falando. Eu vou trazer um exemplo de pensamento, até porque o Paulinho gosta muito de TI. Sim. E tem uma pessoa que profissionalmente eu admiro, não está mais com a gente, que é o Steve Jobs. Conta rapidinho a história dele, mas tem a ver com pensamento. Isso mudou minha admiração pelo que ele foi como pessoa, né? Então assim, eu fiquei pesquisando agora, ele foi adotado, ele começou a inovar na casa dele, na garagem. E hoje, essa época, a gente ouve falar em celulares, ele que criou, né? Então, basicamente, com outro sócio, ele fundou uma empresa. Ele foi demitido dessa empresa. Então, imagina, você cria um negócio, você é demitido da empresa que você criou.
E olha o que ele falou sobre pensamento, eu vou ligar com, eu não sei a religião dele, nem a religiosidade, mas é como a gente pode ver sempre o copo cheio na vida, né? E acreditar em Deus e ser demitido foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim. O peso de ser um cara bem-sucedido me substituiu por ser leve e iniciar algo novo. Me libertou para ser mais criativo na vida. Olha isso. Então, assim, devido às proporções, né? A gente, no final, é sobre gratidão a tudo. A tudo mesmo, né? Por mais difícil que seja. E aí a gente sabe que as dificuldades humanas e materiais, elas são difíceis, né? Porque a gente passa por doença, a gente passa por perda de emprego, perda de família. Mas é tão profundo, né? Eu nem sei o que esse cara é, tá? Mas assim, às vezes a gente vê o pessoal reclamando que chutou a pedra ali, que o sapato furou. Não é? Então você acha que é mais sobre... Volta na prece dele. Ah, você pode voltar, Paulinho? Só voltar na prece do Paulinho, que praticamente foi a prece do encerramento. Ali, ó. Sejam gratos, né? Mostrar gratidão por todas as coisas boas que te acontecem. E até as ruins também, porque às vezes é livramento. Né? Então, Exato, assim, exato. Né? É aprendizado. Então, assim, acho que foi o que eu peguei, assim, de... Obrigado, Paulinho, pela... Adorei a metodologia aqui da palestra. A gente tem uns minutinhos. Alguém quer falar alguma coisa ou alguma reflexão que teve, para não ficar também sozinho? Então, achei interessante. Fechou, gente? Muito bom, né, Luísa? E o Paulinho vai falando calmo, né? Você vai até indo... Você vai escutar, você volta. Não, acho que foi bem impactante, né? Que bom. Muito bom. Você pode fazer isso como prece de encerramento, quando a André e os meninos vierem? De novo? Na hora que todo mundo vier? Ah, tá. Depois do Eu faço pode isso de encerrar? novo? Posso. Pedir o Paulinho encerrar, porque o Paulinho falou tão bonito hoje. Ali encerra para lá. Não, sempre, né? Não sou eu, é a espiritualidade que Mas se ajuda. você, a espiritualidade, puder encerrar para nós, eu agradeço. Tá bom? Pessoal, vou pedir então para todo mundo continuar a vibração. A gente vai começar o passe. O passista se dirigir ao final da sala. Eu chamo vocês aos pouquinhos, tá bom? Tá com a estrelinha de novo, você percebeu, né? Tá brilhando de novo, as energias. Bom, eu vou pedir então para que todos aí continuem com essa vibração de amor, essa vibração de paz, essa paz íntima que tanto procuramos. E nós vamos repetir aqui sobre tudo que refletimos sobre pensamentos. Então, que os nossos pensamentos sejam então sempre de gratidão. Que a gente possa mostrar sempre a gratidão por todas as coisas boas que nos acontecem a cada dia de nós. Agradecer simplesmente pelo fato de estarmos vivos. Podemos levantar de manhã, abraçar ali os nossos irmãos, aqueles que convivem conosco. Que os nossos pensamentos sejam sempre de realizar algo bom para o próximo, muitas vezes, mas que a gente não esqueça também de nós, a nossa família. Pois só conseguiremos, vamos refletir aqui, que só conseguiremos dar o nosso bom ao próximo se primeiro cultivarmos esse coisa boa dentro de nós, dentro da nossa família. Que os nossos pensamentos sejam de passar mais tempo exatamente com gente que mais gostamos, com nossa família, com nossos irmãos, pois precisamos nos recarregar sempre. Que os nossos pensamentos sejam, então, para nos levar a refletir. Que dinheiro bom sempre é, lógico, nós estamos nesse mundo materialista, mas que a gente não se apegue a isso apenas, a coisas muito melhores no mundo. O dinheiro vem, né, da forma que precisamos. Que os nossos pensamentos sejam, então, sempre de doar, de doação, pois como aprendemos com Francisco de Assis, né, doar é muito melhor do que receber, é dando que se recebe. Que os nossos pensamentos sejam sempre de nos empenharmos cada vez mais
para ser feliz, mas não a felicidade material, aquela felicidade interna, espiritual, de praticarmos o bem, de sermos melhores a cada dia. Que os nossos pensamentos sejam sempre otimistas, sempre a gente consiga levar o bem, levar o amor para o próximo, levar sempre uma palavra de confiança, pois o otimismo é a chave para tudo. Que os nossos pensamentos sejam, então, para refletir que um pouquinho que a gente consiga fazer a cada dia é muito melhor que tentarmos fazer tudo de uma vez só e acabamos nos desanimamos. Então que a gente faça um pouco por dia. Então que esses pensamentos possam virar para nós ações, que essas ações sejam hábitos para nós, que seja uma coisa natural em nosso dia a dia e que esses hábitos possam mudar o nosso caráter e que o nosso caráter seja a nossa evolução espiritual a cada dia, como aprendemos. Que assim seja.